Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos então começar, na verdade, e terminar a configuração do nosso servidor HTTP, que é o Ktor. Nós já adicionamos aqui as dependências do Ktor em outra aula, em outro momento, e também adicionamos a dependência para a nossa biblioteca de injeção de dependência, que a gente também vai utilizar, porque como vocês lembram, como vocês já devem ter reparado, nós temos várias... deixa eu pegar um exemplo aqui. Nós temos várias classes que recebem como parâmetro no construtor outras classes. E não é legal a gente ficar passando por parâmetro toda vez essas classes, criando essa dependência muito forte, né? A gente vai injetar essas classes em tempo de execução e depois facilmente vai ser substituível, né? Como por exemplo aqui no step nós temos, nós iremos injetar aqui a dependência desse cara aqui, que é o OK HTTP Client. Futuramente a gente poderia trocar por o Ktor HTTP Client, e como a gente está injetando isso em tempo de execução, vai ser muito fácil essa troca. Então beleza, vamos fechar tudo isso aqui. Vamos fechar tudo isso aqui para limpar um pouco nossa tela. O que a gente vai fazer aqui? Você pode criar uma classe chamada Application, e aqui a gente vai adicionar as nossas configurações. Antes disso, vamos criar um novo package chamado HTTP. Esse aqui vai ser um módulo de entrada da nossa aplicação, e é aqui onde a gente vai adicionar as configurações do nosso servidor HTTP. A gente poderia ter uma outra camada de entrada aqui, GraphQL, por exemplo, ou MPQ. Como a gente vai definir URLs e endpoints para outras aplicações consumirem dados da nossa aplicação, a gente vai fazer isso no formato utilizando o protocolo HTTP, então por isso que eu criei uma pastinha só para isso. Podemos criar mais uma pasta aqui chamada server, e aqui é onde vai ter o nosso servidor HTTP do Ktor. Na verdade, eu vou criar uma pastinha Ktor aqui, e dentro dela a pastinha server. Aqui sim, então, vamos criar um object do Kotlin, pode ser um singleton, HTTP server. E aqui, uma função apenas start, que vai receber como parâmetro os args da nossa JVM, engine main, passando os args. Então esse main aqui ele vai estar startando o nosso servidor. Só isso que a gente precisa. Ser bem simples mesmo, utilizando, claro, o net. Então aqui no nosso application podemos criar a nossa função main. Vai receber como parâmetro o nosso args. E aqui podemos chamar o nosso HTTP server start args. Legal. Isso aqui já vai startar o nosso servidor HTTP, só que aqui no Ktor, aqui na pasta Resources, a gente precisa criar dois arquivos. Um deles é o application.conf, que vai ter as nossas configurações de servidor, e também o nosso logback.xml, que vai conter o formato dos nossos logs. Então aqui, pessoal, no logback eu vou colar esse arquivo aqui, que é o pattern dos nossos logs. Vocês podem pegar esse arquivo a partir do repositório. E aqui no application.conf vou passar uma configuração chamada Ktor. Aqui os módulos da nossa aplicação, o Ktor ele funciona com módulos. Aqui eu vou precisar definir o módulo principal da nossa aplicação, que vai estar em com.github. Aqui não é ATB, é ATA, que é o Airline Tickets API. Application KT, que é o nosso application. Vamos ver se está correto aqui. Aqui só faltou a gente adicionar, aqui vai ter um refactor porque eu acabei esquecendo. A gente precisa adicionar o nosso com.github.ata. 。。 . 。。 . 。。 . 。. 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 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
deixa eu... view mode, não... Tree appearance, vamos colocar aqui compact middle packages. E aí eu pego tudo isso aqui e jogo pra cá. Refactor. Do refactor. Legal que o IntelliJ já vai facilitar isso aqui pra gente, né? Vou mover esse cara pra cá também e esse cara aqui também. Mas ficou tudo certo. Agora sim. Aqui o ticket tem que ir pra dentro de entity. Acaba se confundindo às vezes, né? Mas tá tudo bem. Bom, a princípio tudo ok. Vamos rodar nossos testes aqui para ver se tá tudo funcionando. Se ele conseguiu portar tudo corretamente. A princípio sim. Então beleza. Então aqui no resources com.github ata application.kt, aqui a gente precisa colocar nesse formato, senão ele entende que vai ser um outro package chamado kt, então aqui é só para referenciar o nome do arquivo. E ele vai procurar dentro dele uma função chamada module, então a gente pode criar ela aqui. Tá só... A gente só precisa definir o package aqui. Fun application do Kotlin, do Ktor na verdade, module. A gente define aqui a função module e aqui é onde a gente vai chamar funções para definir as nossas configurações do Ktor. Então a gente vai ter uma função para definir as rotas, as configurações de dependência, de injeção de dependência. Então é isso que a gente pode fazer aqui. A gente pode criar uma função chamada configure dependency injection. E onde a gente vai criar essa função? Aqui dentro de Ktor, não colocando o server corretamente, vamos criar um package chamado Ktor plugins. E dentro de plugins nós teremos vários plugins do Ktor. Um deles vai ser o plugin de injeção de dependência. File. Então, fun. Aqui a gente vai sempre criar extension functions para o nosso application. E com exatamente o nome que a gente criou aqui, aí a gente pode chamar essas funções aqui dentro, né? Como se fossem da própria classe. Então aqui a gente vai usar um install do Ktor e passar aqui o nosso coin, que é a nossa biblioteca que a gente já definiu anteriormente. E aqui a gente vai definir os nossos modules, passando aqui o app module. Esse app module vai ser uma variável. Vai ser uma variável que vai definir todos os módulos da nossa aplicação, que a gente vai passar uma configuração chamada created at start como true. Deixa eu ver se ele já não coloca isso como default. Não. Então a gente passa como true. E pronto, aqui a gente vai definir os nossos módulos. Aqui não é módulo, tá pessoal? É modules. Então aqui é onde a gente vai fazer a injeção das nossas dependências. Como é que isso aqui vai funcionar? Por exemplo, do nosso connection HTTP que eu citei anteriormente. A gente vai definir aqui um single, passando aqui a nossa interface, connection HTTP client. E como função a gente vai passar a instância da nossa classe. Ok, acho que é connection HTTP client. Boa.
Então toda vez que alguém referenciar esta interface no seu construtor, eu quero que o coin injete esta classe. Então é isso que a gente vai fazer aqui, começando com os nossos steps. O getCookStep, ele recebe esse cara como parâmetro. Então a gente vai usar uma função aqui do nosso próprio coin, que é o get. Resolva, com base nas configurações anteriores, qual que é a classe que tem que ser injetada aqui. O mesmo para o getTickets. Infelizmente aqui a gente tem que fazer classe por classe, tá, pessoal? Aqui não é igual ao Spring, que ele faz automaticamente. Vamos definir mais um single aqui, Latent Tickets Extractor, que recebe esses dois steps. Então aqui a gente só precisa usar dois get. Ele vai conseguir se resolver aqui. Beleza. Acho que faltou só o nosso integration agora, né? Que é o cara que chama esse. Não? Ele ainda não chama. Depois a gente faz isso, então. Por enquanto tá bom assim. E aqui no application a gente só importa essa função. Beleza. Vamos então startar o nosso servidor e ver se ele vai subir corretamente. Beleza. Subiu aqui na porta 80, aparentemente sem erro nenhum, conseguiu injetar corretamente as nossas dependências. Na próxima aula a gente vai definir rotas para chamar o nosso caso de uso, o retrieve, que vai chamar o nosso integration, né? E aqui a gente está retornando sempre o mesmo resultado. A gente vai ter que fazer isso aqui também. Acho que a gente pode fazer já isso aqui na próxima aula. E aí depois a gente faz a rota.